A bala nunca foi destinada para ela. Ela foi calibrada para o crânio de um menino de 6 anos, o herdeiro do maior sindicato do crime em Nova York. Mas o destino tem um jeito engraçado de intervir. Quando o tiro soou, Sophie não pensou sobre a física, a política ou o fato de que o homem em pé ao lado da criança era Lorenzo Duca, um homem que poderia terminar uma vida com um telefonema. Ela apenas viu uma criança em perigo. Ela se moveu e, enquanto seu sangue manchava o pavimento, ela não sabia que ela tinha acabado de começar uma guerra que queimaria a cidade e derreteria o gelo ao redor do coração do diabo. A corrida do jantar no Gilded Fork era um balé caótico de porcelana tilintante, chefes gritando e o zumbido baixo de conversas caras. Para Sophie Vance era apenas mais uma terça-feira onde seus pés latejavam em sapatos antiderrapantes baratos e seu aluguel estava 3 dias atrasado. Mesa 4 precisa de água, Sophie. Acelere o ritmo. O gerente, Sr. Henderson, latiu, limpando o suor de sua linha do cabelo recuando. Nele, Sophie disse, sua voz firme apesar da exaustão arrastando em suas pálpebras. Ela pegou a jarra de prata e se entrelaçou pelas mesas lotadas. O restaurante era uma armadilha sofisticada para turistas e corretores de ações de nível médio. Mas esta noite, a atmosfera tinha mudado. Um silêncio pesado tinha descido sobre a seção VIP no canto de trás. Sophie se aproximou da mesa 12, a cabine mais distante das janelas. Era ocupada por um homem que parecia ter sido esculpido em granito e vestido em um terno que custava mais do que todos os ganhos da vida de Sophie. Lorenzo Duca. Mesmo Sophie, que mantinha sua cabeça baixa e ignorava as colunas de fofocas, sabia quem ele era. Os jornais o chamavam de magnata da logística. As ruas o chamavam de capo. Ele era terrivelmente bonito, com maçãs do rosto afiadas e olhos da cor de um mar tempestuoso. Mas era a frieza irradiando dele que fazia as pessoas perderem seus apetites. Mas esta noite o monstro estava em dever de pai. Sentados em frente a ele estavam 2 meninos idênticos de 6 anos, Mateo e Luca. Eles estavam vestidos com ternos em miniatura, parecendo desconfortáveis e entediados. Comam seus vegetais, Lorenzo disse. Sua voz era um rosnado baixo, autoritário, mas tenso. Ele claramente sabia como comandar um império, mas não tinha ideia de como negociar com um menino de 6 anos em relação ao brócolis. Eu odeio árvores verdes, um dos gêmeos. Sophie pensou que era. Mateo resmungou, cruzando seus braços. Eu quero nuggets. Este é um estabelecimento italiano de 5 estrelas, Mateo. Eles não servem nuggets. Lorenzo suspirou, esfregando suas têmporas. Sophie se aproximou, derramando água em seus copos de cristal com elegância praticada. Na verdade, ela disse suavemente, fazendo a cabeça de Lorenzo levantar-se rapidamente, seu olhar travado no dela, intenso e analisador. Se a cozinha corta o milanesa de frango em pequenos quadrados e o serve com um molho marinara à parte, é basicamente nuggets chiques. Lorenzo olhou para ela. O ar ao redor da mesa ficou denso. Geralmente a equipe estava muito aterrorizada para falar com ele, a menos que falassem com eles. É mesmo? Lorenzo perguntou, seus olhos estreitando-se ligeiramente. Sophie não vacilou. Ela sorriu para os gêmeos. E as árvores verdes, se vocês as comerem, vocês ganham super força. Foi assim que o Hulk ficou grande, muito brócolis. O outro gêmeo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério? Eu não mentiria para um cliente, Sophie piscou. Então milanesas de frango cortadas em quadrados e nós mantemos as árvores. Sim, ambos os meninos gritaram. Lorenzo olhou para a garçonete. Ele viu uma gola desfiada em seu uniforme, as olheiras sob seus olhos âmbar e mãos que estavam vermelhas de esfregar mesas. Mas ele também viu uma espinha de aço. Ela não tinha medo dele. Faça, Lorenzo disse, dispensando-a com um aceno de mão.
embora seus olhos demorassem em sua figura, recuando um segundo a mais do que o necessário. Pelo resto da hora, Sophie cuidou deles. Ela trouxe guardanapos extras antes que eles pedissem. Ela reabastecia bebidas invisivelmente. Ela tratou Lorenzo Duca não como um chefe da máfia, mas como um pai solteiro cansado tentando passar pelo jantar. Quando a conta veio, Lorenzo colocou um cartão Centurion preto na bandeja. Obrigado, ele disse. Foi breve, Kurt, mas foi mais do que ele tinha dito a qualquer outra pessoa naquela noite. De nada, Sr. Duca, Sophie disse. Os meninos eram encantadores. Eles são terrores, ele corrigiu, embora um vislumbre de orgulho cruzasse seu rosto. Ele se levantou, abotoando sua jaqueta. O movimento desencadeou um efeito cascata. 2 homens grandes em ternos escuros que estavam sentados no bar imediatamente se levantaram, seu detalhe de segurança. Eles se moveram em direção à porta primeiro, examinando a rua. Vamos, meninos, Lorenzo disse, guiando os gêmeos em direção à saída. Sophie pegou a pasta da conta. Dentro a gorjeta era 500 $. Ela ofegou, agarrando o recibo. Era o suficiente para pagar seu aluguel e manter as luzes acesas. Ela correu em direção à porta para agradecê-lo, agarrando a pasta. Ela saiu para o ar fresco da noite de Nova York. O manobrista estava trazendo um elegante SUV preto blindado. Lorenzo estava levando os meninos para a calçada, suas costas momentaneamente viradas para a rua, enquanto ele ajustava o casaco de Luca. Foi então que Sophie viu. Do outro lado da rua, a janela de um sedã cinza estacionado desceu. Não completamente, apenas o suficiente para o cano de uma submetralhadora suprimida deslizar para fora. O poste de rua brilhou no metal. O tempo pareceu desacelerar. Os guardas de segurança estavam olhando para o tráfego que se aproximava à esquerda. O carro estava à direita. Lorenzo estava olhando para seu filho. Ninguém viu a não ser ela. Abaixem-se! Sophie gritou. O som de sua própria voz parecia estranho, cru e aterrorizado. Ela não pensou. Ela largou a pasta da conta. Ela não fugiu. Ela correu para frente. Ela correu os 10 pés entre a porta e a família. Lorenzo começou a virar com o grito dela, sua mão alcançando a arma dentro de sua jaqueta. Mas ele era muito lento. Os gêmeos estavam expostos. O primeiro flash do cano iluminou o sedã cinza. Sophie se jogou pelo ar, um mergulho desesperado e desajeitado. Ela envolveu seus braços ao redor dos 2 pequenos meninos e os derrubou no concreto duro, protegendo seus pequenos corpos com sua própria estrutura frágil. Pop, 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 pop. Os sons eram nauseantemente silenciosos, como fogos de artifício debaixo d'água. Sophie sentiu uma sensação como uma marreta atingindo sua parte superior das costas. Não foi dor a princípio, apenas um impacto cinético maciço que tirou o fôlego de seus pulmões. Então o mundo explodiu em caos. Cubram! Leve-os para o carro agora. A voz de Lorenzo era um rugido de raiva pura e não adulterada. Ele tinha sua arma sacada instantaneamente, disparando 4 tiros controlados no sedã cinza em fuga, estilhaçando seu para-brisa traseiro. Mas o carro guinchou para longe, pneus fumegando, desaparecendo no tráfego da cidade. Lorenzo guardou sua arma e girou. Seu coração estava martelando contra suas costelas, uma sensação que ele não experimentava há anos. Papai! Mateo estava chorando. Lorenzo olhou para baixo. A cena na calçada era um pesadelo. Sophie jazia estendida sobre seus filhos. Ela não estava se movendo. Seu uniforme de garçonete, uma nítida camisa branca de botão, estava rapidamente se tornando um carmesim profundo e aterrorizante sobre o ombro direito e as costas. Meninos, vocês estão machucados? Vocês foram atingidos? Lorenzo caiu de joelhos, seu terno caro arrastando na sujeira. Ele puxou os gêmeos de debaixo dela. Eles estavam tremendo, aterrorizados, cobertos de sangue, mas ele rapidamente percebeu que não era o deles.
Ela está sangrando, papai. A senhora legal está sangrando, Luca gritou. Lorenzo entregou os meninos ao seu chefe de segurança, um gigante de um homem chamado Rocco. Coloque-os no carro blindado. Não pare até estar dentro do complexo. Vá! Rocco assentiu, pegando os meninos e empurrando-os para dentro do SUV. O motor rugiu e o veículo disparou. Lorenzo estava sozinho na calçada com a mulher. Ele a virou gentilmente. Seu rosto estava pálido, seus olhos âmbar tremeluzindo, perdendo o foco. Ela estava em choque. Ei! Lorenzo disse, sua voz surpreendentemente firme. Ele aplicou pressão na ferida em seu ombro. Era alta, perto da clavícula. Uma de entrada e saída. Ou talvez a bala estivesse alojada. Olhe para mim. Qual é o seu nome? A conta. Sophie sussurrou, sangue borbulhando ligeiramente no canto de seus lábios. Ela estava delirante. Você deu gorjeta demais. Fique comigo, Lorenzo comandou. Ele arrancou sua gravata de seda e a pressionou contra a ferida para estancar o fluxo. A equipe do restaurante estava amontoada na porta, com muito medo de sair. Liguem para o 911. Lorenzo gritou para eles, seus olhos brilhando com fúria demoníaca. Digam a eles para trazerem uma unidade de trauma agora. Ele olhou de volta para ela. Ela era minúscula, frágil. Por quê? Por que ela tinha feito isso? Em seu mundo, as pessoas só levavam balas por dinheiro ou poder. Ela era uma garçonete, ela era uma civil. Ela não lhe devia nada. Eles estão bem? Ela ofegou, sua mão apertando seu pulso. Seu aperto era fraco, tremendo. Lorenzo sentiu um estranho aperto em seu peito. Ela não estava perguntando sobre si mesma. Ela estava morrendo e estava perguntando sobre seus filhos. Eles estão seguros, Lorenzo disse, inclinando-se perto de seu ouvido. Por sua causa, você os salvou. Sophie sorriu, uma coisa fantasmagórica fraca. Bom, isso é bom. Seus olhos reviraram e sua cabeça pendeu para o lado. Não, você não vai desistir. Lorenzo rosnou. Ele a pegou em seus braços. Ela não pesava nada. Ele não esperou pela ambulância. Ele não podia confiar em uma ambulância. Se o assassino voltasse, ela seria um alvo fácil em um veículo da cidade. Um segundo SUV preto de seu comboio guinchou até parar na calçada. A porta traseira se abriu. Hospital St. Jude, Lorenzo ordenou ao motorista enquanto ele subia com Sophie em seus braços. Ligue para o Dr. Thorne pessoalmente. Diga a ele que se ela morrer, eu queimo o hospital. Enquanto o carro acelerava pelos semáforos vermelhos de Manhattan, Lorenzo olhou para a mulher inconsciente, manchando sua camisa com o sangue dela. Ele sentiu uma fúria fria e calculada subindo dentro dele, direcionada a quem quer que tivesse ordenado o ataque. Mas por baixo disso havia confusão. Ele tocou sua bochecha. Estava esfriando rapidamente. Quem é você? Ele sussurrou. A sala de espera da ala privada de St. Jude estava em silêncio, exceto pelo toque rítmico do sapato de couro italiano de Lorenzo contra o chão de mármore. O andar inteiro havia sido bloqueado. Homens com fones de ouvido estavam em cada elevador e escadaria. Rocco se aproximou segurando um tablet. Ele parecia nervoso. Ninguém gostava de dar más notícias a Lorenzo Duca. O que sabemos? Lorenzo perguntou sem levantar os olhos do chão. Ele havia lavado o sangue de suas mãos, mas ainda podia sentir o gosto metálico dele. Nós verificamos as placas do sedã cinza, Rocco disse. Roubado 2 dias atrás em Jersey. Veículo descartável, trabalho profissional. E a mulher, Lorenzo gesticulou para as portas duplas da sala de cirurgia. Sophie Vance, idade 24. Rocco deslizou no tablet. Chefe, ela está limpa. Quero dizer, impecável. Nenhum antecedente criminal. Nem mesmo uma multa de estacionamento. Ela abandonou a faculdade há 2 anos, escola de enfermagem, quando sua mãe ficou doente. Mãe morreu há 6 meses. Pai está fora de cena há 1 década. Lorenzo franziu a testa. Dívidas.
Apenas contas médicas do tratamento de câncer de sua mãe. Cerca de US$ 80.000. Ela mora em um apartamento estúdio em Queens. Ela trabalha turnos duplos no restaurante e faz tutoria de matemática nos fins de semana. Lorenzo se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte da cidade. Ele esperava que ela fosse uma planta, uma espiã enviada pela máfia russa ou pelas tríades para se aproximar dele, encenando um resgate para ganhar sua confiança. Era o truque mais antigo do livro. Então, você está me dizendo, Lorenzo disse lentamente, que uma garota com nada que está lutando para comer se jogou na frente de uma submetralhadora por duas crianças que ela não conhecia. Parece que sim, chefe, Rocco disse. Lorenzo apertou a mandíbula. Não se encaixava. Na vida de Lorenzo, o altruísmo não existia. Todos tinham um motivo oculto. Todos queriam um pedaço do bolo. As portas duplas se abriram. Dr. Harris Thorne, o melhor cirurgião de trauma da Costa Leste, e um homem que devia a Lorenzo 3 favores separados, saiu. Ele tirou sua touca cirúrgica, parecendo exausto. Lorenzo se virou. Bem, ela tem sorte, Dr. Thorne disse. A bala estilhaçou a clavícula e atingiu a artéria subclávia. Ela perdeu muito sangue, mais 1 centímetro para a esquerda, e teria atingido o coração. Mais 1 centímetro para a direita e ela teria sangrado até morrer em 2 minutos. Ela vai viver? Ela está estável. Tivemos que reconstruir o ombro. Ela vai sentir muita dor e precisará de meses de fisioterapia. Mas sim, ela vai viver. Lorenzo soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Mova-a para a suíte VIP. Coloque 2 guardas na porta. Ninguém entra sem minha aprovação. Nem enfermeiras. Lorenzo, Dr. Thorne alertou. Ela é uma civil. Ela vai acordar aterrorizada. Ver guardas armados não vai ajudar. Se alguém quisesse meus meninos mortos, eles poderiam tentar terminar o trabalho na testemunha. Lorenzo disse friamente. Ela está sob minha proteção agora. Lorenzo passou pelo médico e entrou na sala de recuperação. Sophie parecia ainda menor na cama do hospital, conectada a monitores e gotejamentos de soro. Sua pele era translúcida contra os lençóis brancos. Ele puxou uma cadeira para a cabeceira da cama e sentou-se. Ele observou a subida e descida de seu peito. Ele pegou seu telefone e discou um número. Descubra quem autorizou o ataque, Lorenzo disse ao telefone, sua voz desprovida de humanidade. Desmantele a cidade. Quebre dedos, quebre pernas. Eu quero um nome ao nascer do sol. Ele desligou. Sophie se mexeu, suas pálpebras tremeluziram e abriram. Ela piscou, desorientada, lutando contra a névoa da anestesia. Seus olhos pousaram em Lorenzo. Os meninos, ela sussurrou, sua voz arranhada. Eles estão em casa. Eles estão dormindo. Lorenzo mentiu. Eles estavam, na verdade, acordados, chorando e pedindo pela senhora Anjo. Mas ela não precisava saber disso. Você salvou a vida deles, Sophie. Ela tentou acenar com a cabeça, mas fez uma careta. Ai, não se mexa, Lorenzo disse, inclinando-se para a frente. Você foi baleada. Baleada? Ela repetiu a realidade se aprofundando. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não posso estar aqui. Eu tenho um turno amanhã. Se eu perder, Henderson vai me demitir e eu não posso pagar por este quarto. Eu não tenho seguro. Lorenzo olhou para ela. Ela tinha um buraco no ombro e estava preocupada com seu emprego de salário mínimo. Você não vai voltar para aquele restaurante, Lorenzo disse firmemente, e você nunca verá uma conta para este hospital. Eu possuo esta ala. Você possui a ala? Eu possuo muitas coisas, Lorenzo disse. Ele estendeu a mão e pegou a mão não ferida dela. Seus dedos eram ásperos, calejados do trabalho duro, contrastando com sua mão cuidada. Você levou uma bala pelo meu sangue. Pelas leis do meu mundo, isso te faz família. E família não se preocupa com aluguel. Sophie olhou para ele, confusão e medo se misturando em seus olhos. Senhor Duca, eu apenas fiz o que qualquer um faria. Não.
Lorenzo balançou a cabeça, seus olhos escuros perfurando os dela. A maioria das pessoas teria fugido. Você não o fez. A porta se abriu e Rocco entrou novamente. Ele parecia mais pálido do que antes. Chefe, Rocco sussurrou urgente. Nós pegamos uma ligação no telefone do atirador. A última ligação feita antes do tiroteio veio de dentro da organização. Lorenzo congelou. A temperatura na sala caiu 10 degrees dentro. Veio do capo do território do Brooklyn. Julian Vargo. Lorenzo se levantou lentamente. Julian Vargo, seu primo, o homem com quem ele cresceu. Ele olhou de volta para Sophie. Ela o estava observando, sentindo a mudança em sua energia de protetor para predador. Descanse, Sophie, Lorenzo disse, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Eu tenho que ir tirar o lixo. Ele caminhou até a porta, parando um pouco antes de sair. Rocco, ele disse, arrume as coisas dela. Assim que ela puder ser movida, traga-a para a propriedade. O hospital não é mais seguro. A propriedade, chefe. Você nunca traz estranhos para a propriedade? Rocco argumentou. Ela não é mais uma estranha, Lorenzo disse olhando de volta para a mulher dormindo. Ela é a única pessoa nesta cidade em quem eu sei que posso confiar. A consciência voltou a Sophie em ondas, mas desta vez o cheiro de antisséptico foi substituído pelo cheiro de lavanda e cedro caro. Ela piscou os olhos abertos, esperando os azulejos brancos estéreis do teto do hospital. Em vez disso, ela se deparou com um afresco de querubins e nuvens de tempestade pintado bem acima dela, emoldurado por elaborados rodapés. Ela tentou se sentar, mas uma dor aguda e ardente em seu ombro a prendeu contra o colchão. Ela ofegou, o som engolindo o silêncio do quarto. Calma-se, aí, Rita Vance. Você vai rasgar os pontos. Sophie virou a cabeça. Sentada em uma poltrona de veludo no canto, estava uma mulher de 50 anos, vestida com um uniforme de governanta preto e austero. Seu rosto era severo, seu cabelo puxado para trás, em um coque apertado, que parecia puxar suas feições para uma carranca permanente. Onde estou? Sophie perguntou, sua voz tremendo. Ela olhou ao redor. O quarto era maior do que todo o seu prédio de apartamentos. Janelas do chão ao teto eram adornadas com pesado veludo esmeralda, e os móveis pareciam pertencer a um museu, não a um quarto. Você está na propriedade Duca, nos Hamptons, a mulher disse, levantando-se e derramando um copo de água. Eu sou Helena, a governanta-chefe. Sr. Duca ordenou que você fosse trazida para cá para sua recuperação. Ele sentiu que a cidade estava comprometida. Os Hamptons. A mente de Sophie disparou. Isso ficava a 2 horas da cidade. Eu não posso estar aqui. Sophie entrou em pânico, ignorando a dor enquanto se empurrava com seu braço bom. Eu tenho que voltar. Meu senhorio, meu emprego. Seu senhorio foi pago pelo próximo ano, Helena disse, entregando-lhe o copo. Seu tom era neutro, pouco impressionado, e seu emprego no Gilded Fork foi encerrado. Sophie congelou o copo a meio caminho de seus lábios. O quê? Sr. Duca considerou-o um ambiente de trabalho inseguro. Ele comprou o prédio esta manhã. Está atualmente sendo reformado. Sophie olhou para a mulher, sua boca ligeiramente aberta. Ele comprou o prédio porque ela levou um tiro. Isso não era gratidão. Isso era loucura. Isso era controle. Eu preciso falar com ele. Sophie disse firmemente. O chefe não está aqui. Ele está na cidade cuidando de negócios. Helena disse, uma sombra escura passando sobre seu rosto. Ele retornará quando retornar. Enquanto isso, você deve descansar. Dr. Thorne virá à tarde para verificar seu curativo. Pelos próximos 2 dias, Sophie foi uma prisioneira na Torre Dourada. Era uma prisão bonita, abastecida com comida gourmet e pijamas de seda, mas uma prisão, no entanto. A porta nunca estava trancada, mas do lado de fora de seu quarto estava um guarda, um homem chamado Dante, que parecia mastigar pedras no café da manhã. Ele, educadamente, mas firmemente,
Disse a ela que ela não tinha permissão para passar do patamar da ala leste para sua própria segurança. Mas na terceira noite, o silêncio da casa foi quebrado. Era 2:00 da manhã. Sophie estava lá acordada, alatejada em seu ombro, mantendo o sono afastado. Através da grossa porta de carvalho, ela ouviu um grito agudo e aterrorizante. Ela sentou-se. Era um grito de criança. A adrenalina amenizou a dor em seu ombro. Ela balançou as pernas para fora da cama, pegando o roupão de seda que Lorenzo havia fornecido. Ela abriu sua porta. Dante tinha ido embora, provavelmente em uma verificação de perímetro ou uma pausa para ir ao banheiro. Sophie seguiu o som. Isso a levou pelo corredor longo e mal iluminado a um conjunto de portas duplas, que estavam ligeiramente entreabertas. Ela as empurrou para abrir. O quarto era um berçário cheio de brinquedos que nunca tinham sido usados e prateleiras de livros que pareciam novos. No centro do quarto, em uma cama em forma de carro de corrida, estava Mateo. Ele estava se debatendo contra os lençóis, soluçando, com os olhos apertados. Não, não, não atire, papai! Ele gritou. Na cama ao lado dele, Luca estava sentado, segurando um ursinho de pelúcia, lágrimas escorrendo pelo rosto, aterrorizado demais para se mover. Ei! Sophie sussurrou, correndo para o quarto. Ela ignorou a dor aguda em seu ombro e se ajoelhou entre as camas. É só um sonho. Os olhos do menino se abriram rapidamente. Ele estava hiperventilando, suas pupilas dilatadas de pânico. Limpa da garganta. Ele olhou para Sophie, mas não a viu. Ele viu a arma. Ele viu o sangue. Eles vão nos pegar. Mateo choramingou. Ninguém vai pegá-los. Sophie disse, sua voz suave, mas firme, o mesmo tom que ela usava quando os clientes estavam gritando sobre os tempos de espera. Ela estendeu a mão e colocou uma mão em seu peito. Sente isso? Esse é o seu coração. Está batendo rápido porque está tentando correr uma corrida. Precisamos dizer para ele andar. Mateo olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. Senhora Anjo. Sophie sorriu fracamente. Apenas Sophie. Mas eu estou aqui. Você está morta? Luca perguntou da outra cama, sua voz tremendo. Papai disse que você estava dormindo. Mas mamãe foi dormir e nunca mais acordou. O coração de Sophie se partiu. Ela se virou e alcançou Luca, puxando-o para o abraço. Eu não estou morta. Veja, estou quente. Ela pegou a pequena mão de Luca e a pressionou em sua bochecha. Estou bem aqui e não vou a lugar nenhum. Minha barriga dói. Mateo choramingou. Isso é apenas o medo, Sophie disse. Você sabe o que ajuda uma canção? Minha mãe costumava cantar para mim quando o trovão era muito alto. Ela começou a cantarolar uma melodia baixa e melódica. Era uma velha canção de ninar, algo simples e doce. Sua voz não era profissional, mas era clara e cheia de um calor que parecia preencher o quarto frio e vazio. Lentamente, a respiração do menino se acalmou. Mateo parou de tremer. Luca afrouxou seu aperto no urso. Dentro de 10 minutos, ambos estavam encostados no colchão, suas pálpebras pesadas. Sophie sentou-se no chão entre eles, acariciando seus cabelos, ignorando a agonia em seu próprio corpo. Ela ficou lá até que a respiração dele se transformasse no sopro rítmico de um sono profundo. Ela não ouviu a porta ranger. Lorenzo Duca estava na porta. Ele ainda estava usando seu terno da cidade, mas sua gravata tinha sumido, e sua camisa branca estava manchada com sujeira e manchas de sangue que não eram dele. Ele parecia exausto, um homem carregando o peso do mundo. Ele tinha vindo para verificar seus filhos porque tinha ouvido os gritos do corredor. Ele esperava encontrar a babá, Sra. Gable, falhando em confortá-los como de costume. Em vez disso, ele encontrou Sophie. Ela estava curvada contra o lado da cama de Mateo, dormindo no chão. Seu ombro ferido estava encolhido desajeitadamente, seu rosto pálido ao luar. Uma de suas mãos ainda estava repousando protetoramente sobre o cobertor de Luca.
Lorenzo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele havia passado as últimas 48 horas desmantelando a operação de seu primo, quebrando ossos e queimando armazéns consumido por ódio e violência. Ele se sentiu como um monstro. Mas olhando para esta mulher, esta garçonete que não tinha nada guardando seus filhos como uma leoa, ele sentiu algo que não sentia desde que sua esposa morreu. Esperança. Ele entrou no quarto em silêncio. Ele não a acordou. Ele não podia suportar perturbar a paz que ela havia criado. Em vez disso, ele pegou a manta de cachemira da cadeira de balanço e a cobriu gentilmente sobre ela. Ele sentou na cadeira no canto, sua arma pesada em seu coldre, e a observou dormir pelo resto da noite. O monstro cuidando do anjo. Na manhã seguinte, a dinâmica limpa a garganta. Na casa mudou. Quando Sophie acordou, ela se viu aninhada na cama de Mattel. Os meninos aparentemente a arrastaram durante a noite com 2 meninos de 6 anos olhando para ela. Você ronca, Luca informou solenemente. Não ronco. Sophie riu, fazendo uma careta ao se sentar. Você ronca como um pug, Mateu acrescentou. Eles a seguiram para todo lado. Quando ela foi para a cozinha para o café da manhã, eles marcharam atrás dela como patinhos. Quando ela sentou na biblioteca para ler, eles trouxeram seus livros de colorir e sentaram a seus pés. A equipe, que antes tinha sido fria, observou isso com olhos arregalados. Senhora Gable, a babá severa e certificada, que estava com a família há 1 ano, parecia pronta para desistir. Ela nunca tinha conseguido fazer os gêmeos sentarem quietos por mais de 5 minutos. Sophie os tinha organizado e comendo aveia em 20, mas o dono da casa estava desaparecido. Não foi até tarde daquela noite que Sophie o viu. Ela tinha descido para a cozinha para pegar um copo de água. A casa estava escura, as sombras se estendendo longas e sinistras nos corredores. Ela encontrou Lorenzo na cozinha. Ele estava encostado na ilha de mármore, um copo de líquido âmbar em uma mão, olhando para a parede. As luzes estavam apagadas, exceto pela iluminação sob o armário que projetava seu rosto em relevo nítido. Ele parecia perigoso, mas também parecia quebrado. Senhor Duca, Sophie sussurrou. Lorenzo não pulou. Ele lentamente virou a cabeça. Seus olhos estavam avermelhados. Sophie, ele disse, sua voz rouca como cascalho. Você deveria estar descansando. Dr. Thorne disse, você precisa dormir. Eu dormi o dia todo. Ela mentiu. Ela caminhou mais para dentro do quarto, apertando seu roupão ao redor de si mesma. Está tudo bem? Helena disse que você estava cuidando de negócios. Lorenzo soltou uma risada seca e sem humor. Ele tomou um gole do uísque. Negócios? Isso é uma forma educada de dizer. Ele colocou o copo no chão e olhou para ela. Eu o matei, Sophie. O ar na cozinha parou. Sophie segurou as costas de uma cadeira. Ela não perguntou quem. Ela não precisava. Meu primo Julian. Lorenzo continuou as palavras jorrando como se não pudesse mais contê-las. Ele era o único. Ele queria o território. Ele pensou que eu estava ficando mole por causa dos meninos. Ele pensou que se os matasse eu me quebraria. Ele olhou para suas mãos. Ele era meu sangue. E eu coloquei uma bala em seu peito sem piscar. Sophie olhou para ele. Ela deveria estar aterrorizada. Este homem era um assassino confesso. Ele era o chefe de uma família criminosa. Todo instinto que ela tinha deveria estar gritando para ela correr. Mas ela não correu. Ela viu o tremor em suas mãos. Ela viu um pai que havia sido levado ao limite da sanidade para proteger seus filhotes. Ela caminhou ao redor da ilha e parou na frente dele. Ela era tão baixa que tinha que olhar para cima para encontrar os olhos dele. Você protegeu sua família, Sophie disse suavemente. Isso não te faz um monstro, Lorenzo. Isso te faz um pai. Lorenzo olhou para ela. Ninguém nunca tinha falado com ele assim. As pessoas ou o temiam ou queriam algo dele. Limpa a garganta. Você levou uma bala por eles, Lorenzo disse, balançando a cabeça em descrença. Por quê? Você não nos conhece. Você não nos deve nada. Por que você fez isso? Porque eles são crianças, Sophie disse simplesmente.
E porque eu sei o que é perder alguém. Eu sei o que é ser deixado para trás. Eu não podia deixar isso acontecer com eles. Lorenzo estendeu a mão. Sua mão pairou perto do rosto dela. Então, gentilmente, se hesitantemente, ele colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos roçaram a pele dela, enviando um choque de eletricidade através de ambos. Você é boa demais para este mundo, Sophie. Ele sussurrou. E você é definitivamente boa demais para o meu. Talvez seu mundo precise de um pouco de bem nele. Ela desafiou seu coração, batendo contra suas costelas. Os olhos de Lorenzo caíram para seus lábios, depois voltaram para seus olhos. A tensão era palpável, uma atração magnética que os aterrorizava a ambos. Eu tenho uma proposição para você, Lorenzo disse, recuando, colocando distância entre eles como se não pudesse confiar em si mesmo. Uma proposição? Meus filhos, eles estão quebrados. A mãe deles morreu há 2 anos. Uma overdose. Ela lutou com demônios. E eu não pude lutar por ela. O rosto de Lorenzo endureceu com a lembrança. Desde então, eles não confiaram em ninguém até você. Você é a primeira pessoa para quem eles sorriram em meses. Ele respirou fundo. Eu quero que você fique, não como convidada, como governanta deles, sua guardiã. Sophie piscou. Lorenzo, eu sou uma garçonete. Eu não sei como criar herdeiros para um império de logística. Eu não preciso que eles sejam herdeiros agora. Eu preciso que eles sejam felizes, Lorenzo disse ferozmente. Eu vou te pagar 10 vezes o que você ganhava no restaurante. Você terá sua própria ala da casa. Você terá total autonomia, mas mais importante, preciso saber que eles estão seguros e não confio em ninguém além de você. Sophie olhou para ele, limpa a garganta. Ela pensou em seu apartamento solitário em Queens. Ela pensou no emprego sem futuro. Então ela pensou em Mateo e Lucas segurando sua mão, aterrorizados com o escuro. Eu farei, ela disse. Mas sob uma condição, Lorenzo levantou uma sobrancelha. Diga a. Não mais segredos, Sophie disse, apontando um dedo para ele. Se eu vou protegê-los, preciso saber do que estou os protegendo. Eu preciso saber das ameaças. Eu preciso saber a verdade. Lorenzo olhou para ela por um longo momento. Então um sorriso lento e perigoso se espalhou por seu rosto. Isso o transformou, fazendo-o parecer mais jovem, menos como uma estátua e mais como um homem. Fechado, ele disse. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Ele a deslizou pela bancada. O que é isso? Sophie perguntou. Uma precaução, Lorenzo disse. Julian está morto, mas seus parceiros não. O sindicato russo com quem ele estava trabalhando. Eles virão procurando por respostas. Eles sabem que uma mulher salvou os meninos. Eles sabem que você está aqui. Sophie abriu a caixa. Dentro havia um anel. Não era um anel de noivado de diamante, mas um pesado anel de sinete de ouro com o brasão Duca. Um leão segurando uma espada. Use isso, Lorenzo comandou. No meu mundo, este anel significa que você está sob a proteção pessoal do capo. Se alguém vir isso, saberá que tocar em você significa declarar guerra a toda a costa leste. Sophie hesitou, então pegou o anel. Era pesado. Ela o deslizou em sua mão direita. Serviu perfeitamente. Bem-vinda à família, Sophie, Lorenzo disse. Antes que Sophie pudesse responder, um forte estrondo ecoou da frente da casa. O som de vidro quebrando. O comportamento de Lorenzo mudou instantaneamente. A vulnerabilidade desapareceu, substituída pelo soldado frio e letal. Ele sacou uma arma das costas de sua cintura em um movimento fluido. Abaixem-se! Ele sibilou, empurrando Sophie para trás da pesada ilha de mármore. O que é? Sophie ofegou. Os russos, Lorenzo rosnou, verificando a segurança de sua arma. Eles não esperaram pelo nascer do sol. As portas da cozinha se abriram, mas não foram russos que entraram. Era Rocco parecendo ensanguentado e aterrorizado, arrastando um homem de terno com ele.
Chefe, Rocco gritou, nós temos um problema. O vazamento! Não foi só Julian. Rocco jogou o homem no chão. Sophie espiou por cima do balcão. Ela reconheceu o homem. Era o Sr. Henderson, seu antigo gerente do restaurante. Ele era o observador, Rocco cuspiu. Ele sinalizou o atirador quando você saiu do restaurante. Lorenzo olhou para o gerente de restaurante tremendo. Seus olhos ficaram pretos. Sophie, Lorenzo disse, sua voz calma e aterrorizante. Cubra seus ouvidos. Enquanto Sophie se abaixava, cobrindo os ouvidos e fechando os olhos, ela percebeu que a gaiola dourada em que ela acabara de concordar em viver era, na verdade, uma fortaleza sob cerco, e ela estava bem no centro da zona de abate. O silêncio que seguiu o arrastar de Henderson foi mais pesado do que o tiroteio. Lorenzo não o matou na cozinha. Ele simplesmente acenou para Rocco, e o gerente gritando foi removido do quarto. Sophie não perguntou o que aconteceu depois. Neste novo mundo que ela habitava, a ignorância era uma forma de sobrevivência. A revelação de que seu próprio gerente a tinha vendido e as crianças por dívidas de jogo mudou tudo. A ameaça não era apenas externa. Estava em todo lugar. Bloqueio total, Lorenzo ordenou naquela noite. Ninguém entra, ninguém sai. A propriedade é agora uma fortaleza. Pelos próximos 3 meses, a propriedade Duca se tornou uma bolha de tensão e domesticidade inesperada. Fora dos altos muros de pedra, uma guerra silenciosa estava furiosa. Os soldados de Lorenzo estavam caçando a célula russa que havia se associado ao seu falecido primo. Mas dentro, uma família estranha e frágil estava se formando. A recuperação de Sophie foi lenta. A fisioterapia foi extenuante, deixando-a exausta e dolorida. Mas ela se recusou a ficar na cama. Ela assumiu o ensino doméstico dos meninos. Ela transformou a biblioteca estéril e museológica em um forte feito de travesseiros e cortinas caras. Ela ensinou Matel a amarrar seus sapatos sem chorar. Ela ensinou Luca a pintar. E ela ensinou Lorenzo a respirar. Aconteceu em uma terça-feira durante uma tempestade. A energia tinha falhado. Uma ocorrência rara para uma casa com geradores de backup mergulhando o salão principal na escuridão. Lorenzo estava andando perto da lareira, seu telefone pressionado em seu ouvido, latindo ordens para seus inquilinos restantes. Ele estava com medo. Ele não tinha dormido mais de 4 horas por noite desde o tiroteio. Ele era uma arma carregada, pronta para falhar. Sophie entrou segurando um candelabro. A luz suave iluminava as cicatrizes em seu ombro, visíveis sob a alça de sua regata. Lorenzo, ela disse suavemente. Ele girou sua mão, instintivamente indo para seu quadril. Quando ele a viu, ele relaxou. Ele relaxou. Ou relaxou, mas apenas ligeiramente. Ele desligou o telefone. O gerador deveria ter ligado, ele murmurou. Preciso verificar os sensores de perímetro. Se a rede cair, estamos cegos. Os sensores estão em um backup de bateria separado. Rocco os verificou 5 minutos atrás, Sophie disse, caminhando em direção a ele. Sente-se. Não posso sentar. Petro está fazendo um movimento nos estaleiros. Se eu perder os estaleiros, perco minha alavancagem com a comissão. Lorenzo, Sophie disse, entrando em seu espaço pessoal. Ela estendeu a mão e tirou o telefone da mão dele. Ele a deixou pegá-lo. Os estaleiros estarão lá em 1 hora. Sua sanidade pode não estar. Ela o guiou para o sofá de couro. Ele afundou nele, a exaustão finalmente o atingindo. Ele olhou para ela à luz da vela. Ela estava usando calças de moletom e uma de suas camisetas velhas. Ela parecia mais bonita do que qualquer mulher que ele já tinha visto em um vestido de baile. Por que você ainda está aqui? Lorenzo perguntou, sua voz baixa. Eu ofereci te levar para a Itália, para uma casa segura na Toscana. Você poderia estar comendo uvas ao sol bem longe desta escuridão. Porque os meninos estão aqui, Sophie disse. E por que você está aqui? Eu sou a morte, Sophie. Lorenzo avisou, seus olhos buscando os dela.
Tudo que eu toco murcha, minha esposa, meu primo, minha alma. Eu vou te destruir eventualmente. Você não me destruiu. Sophie sussurrou, traçando a linha de sua mandíbula. Você me salvou. Você me deu um lar. Você me deu um propósito. Ela se inclinou. O ar entre eles crepitou. Não era a conexão desesperada e cheia de adrenalina do hospital. Isso era lento, deliberado. Lorenzo gemeu um som de derrota e anseio e capturou os lábios dela com os seus. O beijo era abrasador, derramando meses de medo e desejo não dito em um único momento. Ele a puxou para seu colo, enterrando seu rosto no pescoço dela, inalando o cheiro dela. Pela primeira vez em anos, a tempestade dentro de sua cabeça ficou em silêncio. Mas a paz foi estilhaçada pelo estrondo de um trovão, ou o que soou como um trovão. Então veio o alarme. Bip, bip, bip. As luzes de emergência vermelhas piscavam no corredor. Lorenzo estava de pé instantaneamente, Sophie em seus braços, colocando-a gentilmente no chão. A transição de amante para senhor da guerra foi instantânea. O perímetro foi violado, Lorenzo disse, verificando sua arma. Eles cortaram as linhas duras. Os meninos, Sophie ofegou. Vá para a sala do pânico agora, Lorenzo comandou. Não pare por nada. Rocco está com eles. Lorenzo, vá! Ele rugiu, empurrando-a em direção às escadas. Sophie correu. Ela correu pela escadaria de mármore, seu ombro latejando. Ela alcançou o berçário justamente quando Rocco estava conduzindo os gêmeos aterrorizados para a passagem escondida atrás da estante. Senhorita Vance, entre. Rocco gritou, segurando a pesada porta de aço aberta. Sophie olhou para os meninos. Eles estavam chorando. Então ela olhou de volta para o corredor. Tiros irromperam no andar de baixo, armas automáticas, o som de vidro quebrando. Leve-os, Rocco. Sophie disse, sua voz tremendo, mas resoluta. O quê? Não. O chefe disse, Lorenzo está sozinho lá embaixo. Sophie disse. Há muitos deles. Eu vi as câmeras antes do corte de energia. Há pelo menos 20 homens. Eu tenho ordens para protegê-la. Suas ordens são para proteger os herdeiros. Sophie o corrigiu, empurrando Mateu e Luca para a sala segura. Ela beijou ambos na testa. Sejam corajosos. Eu amo vocês. Ela bateu a porta de aço e girou a roda de travamento antes que Rocco pudesse impedi-la. Ela estava sozinha no corredor. Ela não tinha uma arma. Ela não sabia como lutar. Mas ela conhecia a casa. Ela sabia que os russos eram força bruta, mas ela era invisível. Ela se lembrou da lição que ensinou aos meninos. Pequenas coisas podem derrubar grandes gigantes. Sophie correu para o painel de controle mestre no armário de roupas de cama. A energia principal estava cortada, mas o sistema de supressão de incêndio era manual. Ela esperou. Ela ouviu as botas batendo escada acima, fortes sotaques russos latindo ordens. Encontrem as crianças, matem o pai, deixem a mulher para o chefe. O sangue de Sophie gelou. Eles estavam vindo por ela também. Ela esperou até que os passos chegassem ao patamar, até que os ouviu bem do lado de fora da porta do berçário, onde eles pensavam que as crianças estavam escondidas. Sophie puxou a alavanca do sistema de supressão de gás Halon, não para a casa inteira, mas especificamente para o corredor da ala leste. Chiado. Gás inundou o corredor, sugando o oxigênio do ar instantaneamente. Foi projetado para apagar incêndios elétricos, mas também incapacitava humanos em segundos. Os homens no corredor começaram a tossir, sufocando seus olhos ardendo. Sophie escorregou pela escadaria de serviço dos fundos, pegando um pesado busto de mármore de um pedestal enquanto corria. Ela alcançou a varanda com vista para o hall de entrada. Lorenzo estava imobilizado atrás de um sofá tombado. 3 homens avançavam sobre ele, suprimindo-o com fogo pesado. Ele estava sem munição. Ela podia vê-lo tentando recarregar, mas ele estava encurralado.
Um dos russos, um gigante com uma cicatriz no rosto, subiu sobre o corrimão, levantando uma espingarda para acabar com Lorenzo. Lorenzo não o viu. Ei! Sophie gritou. O gigante olhou para cima. Sophie deixou cair o pesado busto de mármore de Júlio César diretamente na cabeça do homem. O impacto foi nauseante. O homem desabou. Lorenzo olhou para cima, choque registrando em seu rosto. Ele viu Sophie na varanda. Ele viu a distração que ela havia criado. Ele não a desperdiçou. Ele avançou, pegando a espingarda caída, e liberou o inferno. Bum! Bum! Os outros dois atacantes caíram. Lorenzo olhou para ela, seu peito ofegante, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Eu te disse para ir para a sala segura, ele gritou, embora não houvesse raiva em sua voz, apenas alívio aterrorizado. Eu não recebo ordens, bem, Sophie gritou de volta. De repente, as portas da frente explodiram de suas dobradiças. Uma segunda onda entorpecida. Eram as luzes piscantes da polícia entorpecida. Eram SUVs táticos pretos. Mais homens de Lorenzo. Os reforços da cidade haviam chegado. Os russos restantes jogaram suas armas. O cerco havia terminado. Lorenzo não esperou pelo tudo limpo. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez. Ele pegou Sophie, esmagando-a contra seu peito, enterrando seu rosto nos cabelos dela. Ele estava tremendo. O invencível chefe da máfia estava tremendo. Você é insana, ele sussurrou em seu ouvido. Você é absolutamente insana. Eu aprendi com o melhor. Sophie soluçou, a adrenalina finalmente diminuindo enquanto seus joelhos cediam. 3 dias depois, a limpeza foi eficiente. No mundo de Lorenzo, as bagunças desapareciam rapidamente. Os corpos tinham ido embora. O vidro foi substituído. O sangue foi esfregado do mármore. Mas a mudança na família Duca foi permanente. Sophie estava no terraço assistindo ao pôr do sol sobre o Atlântico. Seu braço estava em uma tipóia novamente. Ela o havia forçado, jogando o busto, mas se sentia mais forte do que nunca. A porta se abriu. Lorenzo saiu. Ele estava vestido com um terno, mas sem gravata. Ele parecia mais leve. As sombras sob seus olhos tinham ido embora. Petri está morto, Lorenzo disse, juntando-se a ela no corrimão. Sua organização foi desmantelada. Os territórios foram absorvidos. Não há mais ninguém para nos desafiar. Nós? Sophie perguntou, olhando para ele. Nós? Lorenzo confirmou. Ele se virou para encará-la. Eu falei com o advogado da família esta manhã. Eu elaborei os papéis de adoção para os meninos. A respiração de Sophie engasgou. Adoção. Eles precisam de uma mãe, Sophie. Não uma governanta. Não uma amiga, uma mãe. E pelo jeito que eles olham para você, eles já fizeram essa escolha meses atrás. Ele enfiou a mão no bolso. Ele puxou um anel. Não o anel de cinete desta vez. Este era um diamante de corte esmeralda impecável que captava a luz moribunda do sol. Mas uma mãe precisa fazer parte da família. Lorenzo disse, ajoelhando-se. Sophie colocou a mão sobre a boca. Lágrimas picaram seus olhos. Isso não era um conto de fadas. Ela sabia exatamente quem ele era. Ela conhecia a arma que ele carregava. Ela conhecia os inimigos que ele tinha. Mas ela também conhecia o homem que se sentava ao lado da cama de seu filho quando ele tinha febre. Ela conhecia o homem que havia despedaçado o mundo para salvá-la. Sophie Vance, Lorenzo disse, sua voz densa de emoção. Eu não posso te prometer uma vida segura. Eu não posso te prometer uma vida normal. Mas eu te prometo que enquanto houver fôlego em meus pulmões, ninguém nunca mais te machucará. Eu prometo te amar até que o fogo nas estrelas se apague. Você se casa comigo? Sophie olhou para ele. Ela olhou para as cicatrizes em suas mãos. Sim, ela sussurrou. Sim, Lorenzo. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que selou um pacto entre o anjo e o diabo. 5 anos depois, a câmera de vídeo balançou enquanto gravava. Ok, está ligada?
Uma voz perguntou. Era Mateu, agora com 11 anos, sua voz quebrando. Sim, está ligada, bobo. A voz de Luca respondeu por trás da lente. A câmera focou em um churrasco no quintal. Parecia uma cena suburbana normal, exceto pelos guardas de segurança discretamente postados no perímetro da cerca. No centro do quadro, Sophie estava rindo. Ela estava segurando uma criança pequena, uma garotinha com os olhos escuros de Lorenzo e o sorriso de Sophie. Lorenzo estava de pé na grelha virando hambúrgueres. Ele estava usando um avental que dizia "Beijo, cozinheiro". Mãe, pai, Mateu gritou. Diga olá ao futuro. Lorenzo olhou para cima. A máscara fria e dura do chefe da máfia tinha desaparecido completamente. Ele sorriu um sorriso genuíno e caloroso. Ele colocou o braço em volta de Sophie e beijou sua têmpora. Guarde a câmera e venham comer, Lorenzo chamou. Espere, Sophie disse olhando para Nate. Eu quero dizer algo. Ela caminhou mais perto da câmera, a garotinha descansando em seu quadril. Ela olhou diretamente para a lente, seus olhos âmbar brilhando com felicidade e sabedoria. A vida não é sobre encontrar alguém que é perfeito, Sophie disse. É sobre encontrar alguém que lutará por você quando o mundo estiver queimando. É sobre perceber que mesmo nos lugares mais escuros, o amor pode crescer. Nós não somos uma família normal, mas somos reais. E nós temos hambúrgueres. Lorenzo gritou de trás. Sophie riu. E nós temos hambúrgueres. A tela escureceu enquanto o som de risadas encheu o ar. Sophie não apenas salvou 2 crianças naquela noite na calçada. Ela salvou uma linhagem de sangue, e ela redimiu um homem que pensava que estava além da salvação. Sua história nos lembra que bravura não é a ausência de medo, é agir apesar dele. De uma garçonete com 50 em seu nome, a rainha do submundo de Nova York, Sophie provou que o poder do amor é a única força mais forte que uma bala. Ela entrou na escuridão, não para se tornar parte dela, mas para iluminá-la. Uau, que jornada! Se a bravura de Sophie e a redenção de Lorenzo tocaram seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal. Você acha que poderia ter sido tão corajoso quanto Sophie? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino, para que você nunca perca outra história incrível como